Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Grupo de Estudos em Filosofia da Linguagem, GFIL Licor de Pequi. Eu sou o professor Cláudio, sou lotado no Departamento de Letras da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. Faço parte do quadro de professores do curso de Letras Libras, licenciatura, desde 2014, quando ingressei como substituto. E em 2015, então, fui aprovado em processo seletivo e desde então atuo no curso de Letras Libras Licenciatura nas disciplinas de estudos linguísticos, sinais regionais, que estuda as variantes ou as variedades linguísticas da Libras no estado de Mato Grosso, e também, principalmente, né, minha atuação se dá na disciplina de escrita de sinais. Sobre esse tema, eu elaborei a minha tese de doutoramento, onde, partindo de dois sistemas de escritas de língua de sinais existentes, eu proponho um sistema novo. De um sistema já corrente no Brasil, eu tomo o princípio alfabético, onde pressupõe-se as mínimas partes da língua de sinais e a criação, então, de grafemas para cada uma dessas mínimas partes. E do outro sistema eu tomo a visualidade dele como parâmetro para elaborar esse novo sistema. Né? Tem trabalhos aí no Brasil citando que o sistema visografia ele toma emprestado os visografemas, os seus grafemas de outros sistemas e não apresentando assim então nenhum visografema próprio. Isso não é uma verdade, isso é uma informação que não corresponde à realidade, né? Se você pegar os sistemas que deram origem à visografia, tu vai ver que a visografia tem, então, vários visografemas que foram constituídos para esse sistema de escrita e de forma própria, né? Não baseada em apropriação. A partir, então, da minha defesa, em 2019, eu implemento alguns projetos de pesquisas que vão me conduzir ao atual momento, né, onde eu proponho um projeto de pesquisa para pesquisar práticas textuais discursivas relacionadas à língua de sinais, à escrita de sinais, ao sujeito surdo, discursos relacionados a esses temas, bem como discursos de cunho geral, além de investigar também discursos em relação às religiosidades africanas e de matriz africana. Na outra vertente, né, eu proponho pesquisar nesse projeto o registro, a análise, a comparação, a documentação de línguas faladas no Brasil, especificamente a língua Libras e as reminiscências da língua Iorubá e das línguas Bantus em linguagens de terreiro. Então essas são as duas vertentes que nós pretendemos pesquisar, investigar e estudar dentro do grupo GFIL. Fica aqui o nosso convite para você que por acaso venha assistir esse vídeo para somar conosco. O motivo de nós produzirmos essa série de vídeos, leitura comentada, está relacionado ao fato de que parte dos membros do nosso projeto de pesquisa não conseguem estar conosco nas nossas videoconferências na quinta-feira à noite, a partir das 19 horas, horário de Cuiabá, horário local. Então, alguns dos nossos colegas não conseguem participar. Em virtude disso, decidimos então gravar
as leituras comentadas, para então disponibilizar de alguma forma para esses nossos colegas que também querem se formar, que também se interessam pela pesquisa e querem aprofundar o seu saber, querem ampliar a sua consciência a respeito dessas temáticas que nós propomos. Então, estamos no momento lendo e comentando essa obra, 3 ensaios teóricos e filosóficos, que é de minha autoria e que se baseia principalmente em Saussure e em Bakhtin, trazendo também como uma das bases a filosofia clássica. Tendo em vista que a leitura já está acontecendo e que só agora nós tomamos essa iniciativa de gravar e disponibilizar para os nossos colegas, para atender a essa demanda, a essa especificidade dos componentes do grupo, alguns assuntos do livro já foram comentados e debatidos. Então, eu vou fazer uma série de vídeos gravando aqui de forma solo, né, até chegar no ponto em que estamos, para a partir daí então começar a disponibilizar os vídeos das reuniões onde nós lemos e comentamos a obra, os membros do grupo apresentam suas dúvidas, seus comentários, as suas complementações à discussão. Então, vamos ao primeiro tópico, que é a introdução dessa pequena obra. Eu costumo dizer de forma cômica que esse livro ele não serve para peso de porta porque ele é muito leve, mas ele pode calçar uma mesa manca que você porventura tenha. Primeiras palavras é o título da introdução. Vamos ao texto. Precisamente 2 anos após a defesa de nossa tese doutoral, ação teórica prática na qual empreendemos a criação de um sistema de escrita de sinais visual e com baixo número de caracteres, empreendimento que teve como base 2 sistemas de escritas de sinais já existentes, dos quais buscamos a visualidade de um e o princípio paremológico de outro, fazendo-nos lograr êxito em nossa participação. Nos lançamos a uma nova empreitada, arquitetar um novo querer dizer que, a partir da abertura deste parágrafo, julgamos estar maduros para iniciar. Diferentemente do enunciado tese, a presente arquitetura apresentará caráter teórico e também filosófico, podendo inclusive alternar entre os dois. Isso se dará em virtude do caráter desse nosso querer dizer. A arquitetônica dessa enunciação apresenta e materializa discussões sobre aquilo que na tese chamamos de minha noção de língua e linguagem, que atualmente nomeamos linguística hermética, além de discutirmos os achados presentes nos capítulos 1 e 3 daquele texto. Outro aspecto da tese que será retomado de uma forma mais ampla e com maiores aprofundamentos serão as noções convergência, insurgência e divergência, que ganharão contornos filosóficos aplicados. Aqui eu referencio então o capítulo 1 da minha tese, que é o capítulo teórico, onde eu faço um passeio pela teoria estruturalista, pelo pensamento de Saussure, principalmente fundamentado na obra Escritos de Linguística Geral, que eu tenho um profundo carinho por essa obra, né? Eu descobri ela com algumas coisas da tese escritas, né? Alguns aspectos da tese escrita, não tinha capítulo, né? Eram tópicos isolados, e num determinado momento eu me dou conta de que o Saussure do curso de Linguística Geral não seria, para mim, um fundamento único, basilar. Eu precisava de uma leitura de Saussure que não fosse
essa que nós encontramos no curso de Linguística Geral. Então, eu tenho contato, então, a partir das orientações da professora Simone Padilha, que foi a minha orientadora de doutorado, a quem eu agradeço muito, né? Tenho a minha eterna gratidão, respeito e admiração. Ela, então, me empresta um livro chamado O Efeito Saussure, que foi lançado aí em rememoração aos 100 anos da morte do pensador, e a partir então desse livro é que eu entro em contato com os manuscritos originais presentes na obra Escritos de Linguística Geral, e isso vai fazer toda a diferença na minha tese, no meu pensamento. A partir de então eu começo a sistematicamente estudar Saussure e inseri-lo nas minhas pesquisas. Também faço um passeio pela teoria bakhtiniana. Eu costumo dizer que eu não sou um pensador bakhtiniano, que eu não sou um releitor bakhtiniano, nem um estudioso. Eu sou um curioso que gosto de aprender com o Bakhtin e com os releitores dele, como a professora Simone de Jesus Padilha. Então, esses dois pensamentos é que eles vão fundamentar esse primeiro capítulo, e o capítulo 3 da tese versa sobre a dupla articulação da língua de sinais, algo que eu tenho sistematicamente pesquisado, aprofundado esse saber e criado conhecimento a partir dele. Convergência, insurgência e divergência é algo que eu comecei a pensar em 2014, né, a partir de 2014, e fui aprofundando até 2016, 2017 esse pensamento. Depois, por conta da escrita da tese, eu engavetei, e aí eu vou ressuscitar, né, por assim dizer, esse assunto quando eu recebo um projeto de mestrado que foi aprovado, e atualmente eu oriento, né, fazendo uma proposta de pesquisa, que hoje é uma pesquisa, né, muito linda, por sinal, conduzida, né, de forma excelente pela professora Késia. Então, quando eu recebo esse projeto para eu ler no seletivo, eu vi lá essa proposta que eu inicio em 2014. Né? Então, eu comecei a retomar esses estudos, então, a partir dessa proposta de pesquisa de mestrado que de fato se efetivou. Alertamos os nossos interlocutores que os fios teóricos e filosóficos que compõem o imbrincado tecido de vozes que aqui ecoam não serão tão marcados. Portanto, para a compreensão do todo de nossa arquitetônica, será necessário a revisitação de nossas enunciações de outrora, a fim de buscar as vozes teóricas e filosóficas que a nossa compõem. A leitura de trabalhos anteriores é aconselhável. Nesse livro, eu não faço citações diretas, né? Pelo menos tentei não fazer. Então, as vozes que vão constituindo a nossa voz, que se faz presente nesse livro, não estão tão marcadas. Né? Então, para o leitor que porventura venha estudar esse livrinho, Calço de Mesa Manca, né, conforme eu gosto de brincar com esse livro, vai ter então que buscar textos anteriores a ele para poder ter a certeza de que essas vozes elas constituem a minha. Né? Eu também não faço uma lista de referências no final desse livro. Tá? Então, por isso que eu digo aqui que as vozes não são marcadas, ou pelo menos eu tento não marcar, né? E que a leitura dos nossos trabalhos anteriores é aconselhável para você captar o todo das vozes que compõem esse trabalho. Parece inconcebível não marcar as vozes outras que a nossa compõem, num enunciado que pretende circular no meio acadêmico. No entanto, no momento em que buscamos o despertar da nossa consciência primordial, não nos parece adequado e até não faria sentido algum arquitetar essa empreitada a partir da consciência eu, algo
que queremos gradativamente diminuir. Isso marca muito o meu atual cronótipo de aprendiz, de aprendiz, de aprendiz, de aprendiz de um filósofo. Eu não vou me arrogar aqui sabedoria alguma, sou só um buscador da sabedoria, né? Mas quando eu comecei a escrever essas linhas, eu decidi que não marcaria voz nenhuma, até para não me arrogar título algum ou fazer de forma marcada algum posicionamento do meu lugar de fala. Né? Como um estudioso de Saussure, um estudioso de Bakhtin. Né? Eu não me considero dessa forma. Sou alguém que busca aprender, que busca o conhecimento, que ama o conhecimento. Sendo a consciência eu uma esfera egocêntrica, que busca a identificação, a projeção e a repetição, cremos ser próprio do eu a marcação do ser exterior. O eu sou, o outro é, e o nós somos, refletidos nas relações do eu para mim, do eu para o outro, do outro para mim. Esfera no qual o todo é particionado, separado, comparado, excluído, fazendo com que o centro de gravidade do ser mergulhe em si mesmo, causando a ilusória percepção de que o centro da vida é o centro de uma percepção individualizada. Né? Filosoficamente, a gente busca um mergulho interior para o autoconhecimento. E nesse mergulho, nós acabamos por nos descobrir e descobrir dentro de nós o reflexo de todo o universo, de todo o macrocosmo. Então a gente encontra o outro aí dentro. Não é uma percepção individualizada, particularizada de si. Esse fenômeno, de maneira anteriormente exposta, no atual mergulho no e do ser no qual nos encontramos, nos gera desconfortos ao lidarmos com conceitos, noutros dizeres, caracterizado por exotopia, exotopia, né? Fora, um lugar fora de si, no qual a consciência eu, a ciência do ser exterior, gera a ilusória percepção de que um ser pode na existência projetar-se para fora de si. Novamente chamamos a atenção para o imperativo exterior e ocupar o lugar do outro, e assim ocupando possa compreender a visão do outro sobre o universo. Aqui uma pequena crítica a uma concepção do conceito de exotopia que normalmente é tido, né, de que a pessoa pode ir ao lugar do outro, ocupar o lugar desse outro, se constituir com a maneira como esse outro percebe o mundo, apreende o mundo e nele se movimenta, e voltar a si, né, constituindo um excedente de visão sobre esse outro. Né? O próprio Bakhtin diz que o lugar da existência de um ser é único e singular. Nesse sentido, não tem como eu ocupar esse lugar. Né? Seria uma usurpação. E como diz o professor Sobral, eu seria infiel a mim e seria infiel ao outro se isso realmente acontecesse. Né? Ou seja, eu correria o risco de ir aí e ficar aí. Né? Enunciando daí, sendo infiel a mim e ao outro, como aponta o professor Sobral. Né? Nesse sentido, a gente precisa entender que exotopiar, ou seja, sair do meu lugar existencial e se aproximar do lugar existencial do outro, é se colocar no marco psicológico do outro e não no lugar existencial dele. Não tem como. Se o lugar do outro ou meu é singular, não tem como outro vir ao meu lugar para ocupá-lo. Como pode o ser que não conhece a si mesmo, que não experimentou a exotopia, exo com S, tá? Não com X, exo, que não experimentou a exotopia e ignora a endotopia, conhecer o outro projetando-se para fora? Um homem materialista dominado pela mente animal, ao projetar-se para fora de si, o fará guiado pelo pequeno ego.
Assim, tudo constituirá com base naquilo que lhe confere prazer, que lhe agrade o pequeno eu e que lhe comparta a opinião. Aquilo que for diretamente diferente disso lhe parecerá ofensa e agressão, logo digno de embargo. Lembramo-nos da máxima: a Narciso só espelhos agrada. Ou seja, se eu me exotopio, se eu me projeto para fora, sem me conhecer, ou seja, sem o mergulho exotópico para dentro, né, exotópico, né, e endotópico, ou seja, eu me volto para o meu interior e mergulho nesse interior para me conhecer, eu vou procurar, então, nessa projeção para fora, nessa projeção exotópica, né, somente aquilo que agrada ao pequeno eu, aos corpos manifestados, à personalidade. Né? Eu vou procurar apenas o que agrade, né? O que seja relacionável, o que esteja em relação de semelhança. Quando eu preciso da relação de semelhança, mas eu preciso também da relação de dessemelhança. Né? Aquilo que é diferente me gera consciência, ou seja, eu preciso do contraste para ter consciência. Né? Lembrando, então, o Tao Te Ching, a sabedoria oriental, a realidade é a situação, a circunstância provisória dos opostos necessários. Né? Então eu não posso ir para fora de mim e procurar no outro, no lugar existencial do outro, aquilo que me confira algum prazer, que me confira alguma relação de conforto, né? Assim por dizer. Eu também preciso daquilo que me tire do lugar de conforto. Eu preciso daquilo que seja contraditório à minha constituição, para que esse contraste, então, me desperte consciência, me gere realidade. Tal proposição nos parece um tanto limitadora, pois isso falando a exotopiar, né, sem se autoconhecer, sem voltar-se para si, sem exotopiar, ignorando também a endotopia. Pois as bases que a geram estão fundadas em pensamentos, sentimentos e reações individualizadas e também particularizadas, pois assim nasce o eu exterior, que sufoca, asfixia e definha a centelha do espírito, o eu interior, que é plena. É preciso exotopiar, mergulhar nas profundezas da própria consciência para conhecer a si mesmo. E ao encontrar ali no interior do próprio ser a endotopia, sua real identidade, outrossim conhecendo a si, o outro, o universo manifestado e as forças que o manifestam. Ou seja, antes de eu fazer essa projeção para fora, para tentar compreender o outro, eu preciso me compreender. Né? Eu preciso desse voltar para mim mesmo, né, desse mergulho na minha consciência e no interior dessa consciência eu encontrar esse outro. Porque se eu não fizer isso e tentar exotopiar, projetar para fora, eu vou buscar somente aquilo que me agrada, ou seja, a Narciso só espelhos agrada. Né? Eu vou ser tal qual Narciso. Somente espelhos é que me causarão prazer. Noutras palavras, os processos do despertar da consciência nos levam a nos desviarmos de nossa real natureza e constituir semiótica e culturalmente bases fundadas na projeção exterior, sobrepondo inúmeros véus que encobrem toda a potencialidade imanente ao nosso verdadeiro ser. Esses véus nos impedem de perceber que a força que manifesta e perpassa meu ser é a mesma que manifesta e anima o meu outro, e que entre o eu e o outro existe a mesma força. Logo, não existe vazio. Então, na nossa existência,
Em forma somos diferentes, mas em essência somos iguais, né? Somos dotados da mesma energia, né? Eu sou animado, sou dotado por essa energia, o meu outro também o é. E entre o eu e o outro, né, esses lugares existenciais em forma diferentes, só existe essa força. Então, entre um e o outro não existe vazio algum. Se na areia da praia, com o dedo, fizerdes um sulco e na sequência um outro sulco, os dois apresentariam características particulares. Um poderia ser mais reto que o outro, enquanto o outro poderia ser um pouco mais profundo. No entanto, os sulcos não existem, não são reais. São manifestações transitórias, logo, são ilusórios. O que há de real nos sulcos é a areia. E entre eles também só existe a areia. A passagem de uma onda provará que os sulcos são apenas projeções da mente de quem os cavou. Assim somos nós, projeções da mente do todo que nos manifesta no universo, que por sua vez é mental. Esse parágrafo aqui, ele é todo filosofia hermética, né? Não há realidade no sulco, né? É uma projeção apenas da mente que movimenta o dedo na areia e cava esses sulcos. O que existe de real e que vai permanecer após a passagem da onda é a areia. Então, trazendo para a nossa realidade, a personalidade do eu, a personalidade do outro, elas não são reais. Elas são ilusórias, né? A morte é a prova de que a personalidade ela é transitória, ela é ilusória, ela se acaba entendendo personalidade aqui como a mente e o corpo, né? O que vai, de fato, persistir, o que vai continuar após a passagem da onda, morte, né? É a ideia, é o espírito, a energia. Né? Hoje nós nos sentamos aqui para comentar uma obra que é originada em Saussure e em Bakhtin, no pensamento dos dois. Mas eles já não estão aqui conosco, né? A personalidade deles não está conosco, o corpo e mente já se desfez. No entanto, a ideia persiste, a ideia está aqui presente conosco. Nesse sentido, podemos afirmar que a percepção, como nos faz entender nosso conhecimento, ainda muito alheio próprio, ou seja, de segunda mão, almejando um dia despertá-lo como próprio, passando a ser de primeira mão, cria um campo de respiração próprio e isolado. Assim sendo, toda a ilusória percepção do eu em nosso estado de consciência gera um fenômeno que seguramente podemos nomear de ilusão. Então, ao despertar a nossa consciência, nós nos conduzimos pela percepção do sensível, aquilo que nós podemos ver, aquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos sentir, é o que se torna real para nós. Só que essa percepção ela é ilusória. Né? O que de fato vai persistir, o que vai se eternizar, lembrado ou não na manifestação da existência, é o que está por trás da personalidade, é o indivíduo. Né? Disse há pouco que podemos retomar as ideias de Bakhtin, podemos retomar as ideias de Saussure. Então, essa ideia é a energia que jamais se desfará. Para ser mais preciso ou coerente com o nosso empreendimento enunciativo, chamemos de projeção. Na projeção, portanto, conceitos, noções e teorias sobre o ser manifestam compreensão de comportamentos individuais autoinduzidos que se perpetuarão ao longo do tempo, produzindo automatismos que chamamos de repetição. Então a gente vai pensando a existência
a partir de conceitos, de noções, de teorias materialistas, empiristas, onde o ser se torna um objeto de laboratório e as suas células, as respostas para todo e qualquer processo. Então, com o tempo, os comportamentos, as atitudes, né, o que está por trás, que é de ordem cósmica, nesse objeto de laboratório, vai sendo ignorado cada vez mais. Essa ciência materialista e empirista explica menos os fenômenos e os problemas ligados à existência, ligados à vida, e isso obviamente vai nos fazendo introjetar comportamentos individualizados, autoinduzidos. Nesse sentido, as massas elas são muito eficazes, né, em autoinduzir comportamentos e atitudes, subjetividade, cultura, né, para lembrar Guattari. E isso vai produzir em nós automatismos, de tanto nos guiar por esses pensamentos, por essas opiniões, nós as naturalizamos, né? E aí vamos fazer, então, por repetição automatizada, vamos dar respostas à vida, vamos nos movimentar na vida de forma, então, automatizada. Voltemos agora à exotopia. Para tal movimento, a consciência egocêntrica é altamente necessária. Tal consciência é gerada no eu exterior, a partir do reconhecimento da diferença entre o que enuncia como eu frente a um interlocutor, que não é reconhecido pelo eu como igual. Logo, esse interlocutor se configura como um outro, gerando a divisão da consciência universal, onipresente e onipotente em tudo e em todos, da qual a consciência eu é separada, desintegrada e isolada de sua real natureza. O que eu acabei de dizer no comentário anterior, né? Por meio de uma série de pensamentos autoinduzidos, de opiniões, de comportamentos, né? A gente vai se separando da nossa relação cósmica. A gente vai apagando tudo aquilo que não está ligado ao mundo do sensível, ou seja, tudo que é de ordem inteligível em nossa Constituição, a gente simplesmente ignora, porque a gente considera que o mundo sensível é o real. Compreendendo assim dizeres anteriores como aquele que vai ao lugar do outro e não volta ao seu, daí anunciando, é infiel em primeiro lugar ao outro e em segundo a si mesmo, passam a fazer mais sentido. Do lugar de uma consciência eu que é individual, particular e egocêntrica, é extremamente necessário estabelecer os limiares do estar e do existir. Isso só é possível dessa esfera, pois da esfera de uma consciência universal, o eu individual e particularizado desaparece e a exotopia torna-se indispensável, pois do lugar do ser existir primordial, não é necessário ir ao lugar do outro, uma vez que somos uma centelha integrada ao todo e, por sê-lo, tudo e a todos no todo percebemos. Logo, encontramos o outro em nosso interior, como também encontramos o universo e os deuses. Ou seja, não é possível eu ir ao lugar do outro, eu ir ao marco psicológico do outro, se eu estiver desconectado do meu próprio centro existencial, né? Nesse sentido, Bakhtin ele é muito feliz quando ele projeta um pensamento filosófico onde nada está isolado, nada está desconectado, né? A gente tem a tendência de compreender a exotopia de forma isolada, né? Eu abandono o meu lugarzinho existencial e vou ao marco psicológico do outro, né? Eu apago quem eu sou nessa relação para compreender o outro. Isso não existe, né? Eu faço isso a partir do meu interior, porque eu encontro o outro dentro desse interior. Se não for assim, não adianta fazer esse movimento.
Você não vai criar distanciamento necessário para o excedente de visão. Você até poderá fazer o trânsito exotópico, projetar para fora. Mas você vai fazer isso e você vai buscar no outro, no que você vai encontrar nesse marco psicológico, apenas aquilo que esteja em relação de semelhança consigo mesmo. Aquilo que for divergente, que for dissonante, aquilo que for contraditório, será imediatamente rechaçado. Eu só consigo compreender exatamente na diferença. E para eu compreender a diferença, eu preciso antes estar seguro, ciente do meu eu. Quando eu estou consciente do meu eu posso exotopiar, né? Eu estou na minha base e eu procuro esse outro. E a partir desse outro eu posso me constituir. Então todas as vozes divergentes, contraditórias desse meu eu, não serão apagadas, nem do meu outro, na relação. Né? Pelo contrário, o meu eu, para se constituir com o meu outro, nessa relação, precisará exatamente do contraste dessa relação. Senão a consciência não será criada. Né? Se nessa relação eu percebesse apenas o semelhante, eu não criaria consciência, porque só na diferença a gente pode compreender, criar consciência. Ou seja, se todas as notas soassem numa mesma frequência, eu não teria como criar uma sinfonia, porque uma sinfonia ela só é possível a partir da harmonização das diferenças em todas as notas. Então, o meu eu ele só vai ser constituído realmente na alteridade e no excedente de visão criado pela exotopia, pela projeção para fora, a partir de um centro interior do meu eu seguro e consciente. Né? A partir do contraste, ou seja, da busca e da compreensão do diferente, do dissonante, do contraditório. Busquemos a máxima. Tudo o que está embaixo é como o que está em cima e o que está dentro é semelhante ao que está fora. No movimento exotópico, mergulhamos em nossa consciência para, dentro dela, endotopicamente, encontrarmos nossa real essência, o divino, o eterno, o natural ou como queiram chamar. Para nós, o todo seria o termo que melhor define, pois ele está em tudo e ao mesmo tempo está fora de tudo, ou seja, está em mim, no outro e entre nós. Conhecer a partícula que está dentro, exotopos, de si, no interior de nossa consciência, endotopos, te leva ou nos leva para fora, exotopos. Quanto mais dentro, mais a centelha do todo te levará para fora em direção ao outro. Ou seja, é necessário que eu olhe para mim mesmo, que eu mergulhe na minha consciência, que eu me conheça. Para que então esse processo de mergulho na própria consciência, de voltar-se para mim, me conduza para fora. Né? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo esse movimento interiorizado, ele vai me conduzir, né, por meio do reconhecimento de que eu sou um microcosmo que reflete todo o macro, ele vai me conduzir para fora, ele vai me conduzir automaticamente para o outro, em direção ao outro. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me constituo, mais eu compreendo, mais eu me aproximo desse outro. Né? Para encerrar esse nosso comentário e continuar a nossa leitura, para compreender o outro, né, eu preciso elevar-me em relação a esse outro. Porque se eu olhar na mesma altura, eu vou ver apenas aquilo que o meu campo de visão permite.
né? O meu campo de visão na mesma altura aqui vai me limitar a visão. À medida que eu me elevo, eu consigo olhar e contemplar o todo desse meu outro. Essa elevação da consciência que gera a compreensão, né, de mim, vai gerar a compreensão do outro também. Né? Então, eu me elevo e o meu olhar abarca o todo desse outro. Aquilo que é semelhante, que é consonante ao meu eu, e aquilo que vai gerar o contraste, o que é dissonante, o que é contraditório. E eu preciso desses elementos, eu não posso ignorar nesse trânsito.